Bíblia Sagrada em áudio. Estudo Bíblico Deuteronômio, páginas 31 a 35. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. Casamento com prisioneiras de guerra. Quando, na guerra contra os inimigos, o Senhor teu Deus os entregar em tuas mãos e tu os fizeres cativos, se então vires entre eles uma mulher bonita, da qual te enamores e a queiras tomar por esposa, tu a introduzirás em tua casa. Ela rapará a cabeça e cortará as unhas, deporá as vestes de cativa e ficará em tua casa, chorando o pai e a mãe durante um mês. Depois te unirás a ela e serás o seu marido, e ela, tua esposa. Se depois não te agradares dela, tu a deixarás partir em liberdade, não poderás vendê-la por dinheiro nem maltratá-la, pois a possuíste como esposa. Direitos do primogênito. Se um homem tiver duas mulheres, uma amada e outra desprezada, e ambas lhe tiverem dado filhos, e o primogênito for filho da desprezada, no dia em que distribuir os bens entre os filhos não poderá dar ao filho da amada o direito da primogenitura, em detrimento do primogênito, filho da mulher desprezada. Mas terá de reconhecer por primogênito o filho da mulher desprezada, dando-lhe porção dupla dos bens, pois este é o primeiro fruto de seu vigor e a ele pertence o direito da primogenitura. Castigo do filho rebelde. Se alguém tiver um filho desobediente e rebelde, que não quer atender à voz do pai nem da mãe e, mesmo castigado, se obstinar em não obedecer, os pais o conduzirão aos anciãos da cidade, até o tribunal local, e lhes dirão: este nosso filho é desobediente e rebelde. Não quer obedecer à nossa voz, é devasso e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão. E assim eliminarás o mal de teu meio e, ao sabê-lo, todo o Israel temerá. Cadáveres enforcados. Quando alguém tiver cometido um crime de pena capital e for executado e suspenso numa árvore, o cadáver não poderá ficar ali durante a noite, mas deverá sepultá-lo no mesmo dia, pois o que foi suspenso é maldical de Deus, e não deverás manchar a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Animais extraviados. Se vires extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, mas os reconduzirás ao irmão. Mas se teu irmão morar afastado, ou não o conheceres, recolherás o animal em tua propriedade, ele ficará contigo até que o irmão venha buscá-lo, e tu o restituas. O mesmo farás com o jumento, com o manto e com qualquer coisa que teu irmão tenha perdido. Não poderás omitir-te. Se vires o jumento ou o boi do teu irmão caídos no caminho, não te desviarás deles. Ajuda teu irmão a levantá-lo. Leis diversas. As misturas, as franjas. A mulher não usará roupa de homem nem o homem vestido de mulher, pois quem o fizer será abominável diante do Senhor teu Deus. Se encontrares no caminho, sobre uma árvore ou na terra, um ninho de passarinho e a mãe junto dos filhotes ou chocando os ovos, não apanhes a mãe com os filhotes. Deixarás ir livre a mãe e ficarás apenas com os filhotes. Assim serás feliz e viverás longos anos. Quando construíres uma casa nova, farás um parapeito em redor do terraço, para não tornares tua casa responsável pela morte, se alguém vier a cair lá de cima. Não semearás a vinha com duas espécies de semente, pois neste caso tudo seria declarado coisa santa, o grão semeado e o produto da vinha. Não lavrarás com o boi e o jumento atados à mesma canga. Não usarás roupa tecida de lã e linho misturados. Farás franjas nas quatro pontas do manto com que te cobrires. Acusação de não virgindade. Se um homem casar com uma mulher e, depois de ter tido relações com ela, começar a detestá-la, caluniá-la e difamá-la, dizendo: casei-me com esta mulher, mas, ao ter relações com ela, descobri que não era virgem, os pais da jovem colherão as provas da sua virgindade e as apresentarão no tribunal aos anciãos da cidade. O pai da jovem dirá: dei minha filha por esposa a este homem, mas, porque começou a detestá-la, lança calúnias contra ela, dizendo que não a encontrou virgem. Eis as provas da virgindade de minha filha, e desdobrarão a roupa diante dos anciãos da cidade. E os anciãos pegarão aquele homem e o farão castigar. Imporão a ele uma multa de 100 moedas de prata, que entregarão ao pai da jovem, por haver aquele homem difamado uma virgem de Israel. Ele terá de tomá-la por esposa e não poderá repudiá-la enquanto viver.
Mas, se a acusação for verdadeira, tendo-se verificado não ter sido virgem a jovem, ela será levada até a entrada da casa do pai e os homens da cidade a apedrejarão até a morte, por haver cometido uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa paterna. Assim eliminarás o mal de teu meio. Adultério e estupro. Se um homem for apanhado dormindo com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se juntou com a mulher, e a mulher. Assim eliminarás o mal de teu meio. Se um homem encontrar na cidade uma moça ainda virgem, noiva de outro, e dormir com ela, levareis os dois às portas da cidade e os apedrejareis até a morte. A jovem, por não ter gritado, apesar de estar na cidade, e o homem, por haver desonrado a mulher do próximo. Assim eliminarás o mal de teu meio. Mas se foi no campo que o homem encontrou a jovem noiva e lhe fez violência, só o homem que a violentou deverá morrer. A moça, porém, nada farás. Ela não cometeu um pecado digno de morte, pois o caso se assemelha ao de um homem que se lança sobre outro e o mata. Agarrada no campo, a jovem gritou, mas não havia ninguém para socorrê-la. Se um homem encontrar uma moça ainda não comprometida, agarrá-la à força para dormir com ela e forem surpreendidos, o homem que dela abusou dará ao pai da jovem 50 moedas de prata, e ela será sua esposa, uma vez que a deflorou, e não poderá repudiá-la enquanto viver. Ninguém tomará a mulher do pai nem levantará o manto paterno. Quem fica excluído das reuniões cultuais, não será admitido na Assembleia do Senhor o homem que tem os testículos esmagados ou o membro viril amputado. Nenhum filho ilegítimo entrará na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem mesmo na 10ª geração poderão entrar na Assembleia do Senhor, porque não saíram ao vosso encontro no caminho para oferecer pão e água, quando saístes do Egito. Eles também pagaram Balaão filho de Beor, de Petor na Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Mas o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão e converteu a Maldical em bênção, porque o Senhor teu Deus te ama. Jamais procurarás fazer amizade com eles nem te interessarás por seu bem-estar enquanto viveres. Não detestes o Edomita, pois é teu irmão. Não detestes o egípcio, pois foste estrangeiro em sua terra. Os seus filhos na 3ª geração poderão entrar na Assembleia do Senhor. Limpeza nos acampamentos. Quando saíres para acampar contra os inimigos, guarda-te de todo mal. Se houver alguém impuro por poluição noturna, saia para fora do acampamento e para ali não volte. Ao cair da tarde deverá banhar-se em água e, ao pôr do sol poderá entrar no acampamento. Fora do acampamento terás um lugar onde te possas retirar para as necessidades. Levarás no equipamento uma pá para fazeres uma fossa, quando saíres para fazer as necessidades. Antes de voltar, cobrirás os excrementos. Pois o Senhor teu Deus anda no meio de teu acampamento para te proteger e entregar em teu poder os inimigos. Teu acampamento deve ser santo, para que o Senhor não veja nada de inconveniente e não se afaste de ti. Leis humanitárias e cultuais, não entregarás ao Senhor o escravo fugitivo que se refugiar em tua casa. Ficará contigo no meio dos teus, no lugar que escolher, numa de tuas cidades onde bem lhe convier. Não o incomodes. Ninguém dentre as filhas ou os filhos de Israel se entregue à prostituição sagrada. Seja qual for o voto feito, não levarás à casa do Senhor a paga de uma prostituta nem o preço de um prostituto, pois ambos são abomináveis ao Senhor teu Deus. Não exigirás de teus irmãos juro algum, nem por dinheiro, nem por víveres, nem por coisa alguma que se empresta a juros. Podes exigi-lo do estrangeiro mas não de teu irmão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os empreendimentos na terra em que vais entrar para possuí-la. Quando tiveres feito um voto ao Senhor teu Deus, não demores a cumpri-lo. Pois o Senhor teu Deus não deixaria de pedir-te contas, e tu virias a cometer um pecado. Se te abstiveres de fazer votos, não estarás pecando. Manterás, porém, a palavra saída dos teus lábios e a cumprirás conforme o voto livremente feito ao Senhor teu Deus, que tua boca pronunciou. Quando entrares na vinha do próximo, poderás comer uvas até saciares o apetite, mas nada ponhas na cesta. Quando entrares na plantação do próximo, poderás colher espigas com a mão, mas não poderás usar a foice.
O direito da mulher divorciada: se um homem toma uma mulher e se casa com ela, e esta depois não lhe agrada porque descobriu nela algo inconveniente, ele lhe escreverá um atestado de divórcio e assim despedirá a mulher. Tendo saído da casa do marido, a mulher poderá casar com outro homem. Mas, se o segundo marido também se desgostar dela, lhe escrever um atestado de divórcio e a mandar embora de casa, ou se ele morrer, o primeiro marido não a poderá tomar novamente como esposa, depois de ela se ter tornada impura, porque seria uma abominação perante o Senhor. Não deves levar ao pecado a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Regras diversas de prudência e retidão: se um homem é recém-casado, não irá à guerra nem lhe será imposto cargo algum. Fique livre em casa durante 1 ano, para alegrar-se com a mulher que desposou. Não receberás como penhor as 2 mós do moinho, nem mesmo a mó superior, pois seria tomar como penhor a própria vida. Se alguém for flagrado sequestrando um de seus irmãos israelitas para usá-lo como escravo ou vendê-lo por dinheiro, o sequestrador deverá morrer. Assim eliminarás o mal de teu meio. Evita com o maior cuidado a doença da lepra, e observa tudo o que te instruírem os sacerdotes levíticos, conforme eu lhes ordenei. Cumpre tudo à risca. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez com Maria na viagem de saída do Egito. Se emprestares alguma coisa a teu próximo, não lhe invadiras a casa para garantires algum penhor. Esperarás do lado de fora que o devedor te traga o penhor. Se for pobre, não passarás a noite com o penhor em casa. Devolve-lhe o penhor ao pôr do sol, para que ele possa deitar-se com seu manto e te abençoe. Isto será para ti uma obra justa diante do Senhor teu Deus. Não negarás a paga a um pobre e indigente, seja ele um irmão teu, seja um estrangeiro que mora no país, numa de tuas cidades. Dá-lhe no mesmo dia o salário, para que o sol não se ponha sobre a dívida, pois ele é pobre, e o salário significa o seu sustento. Do contrário, clamaria ao Senhor contra ti e tu virias a ser culpado de um pecado. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais, cada um será morto por seu próprio pecado. Obrigado por assistir. Fim do livro Deuteronômio, páginas 31 a 35.